Estamos na parte segunda do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, no capítulo 6 da vida espírita, da vida dos espíritos na pátria espiritual, e analisando as percepções, as sensações e os sofrimentos dos espíritos. A questão 315. E o que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? É a questão que é colocada. E os espíritos respondem, de acordo com a sua elevação. Aprecia-as de um outro ponto de vista e, não é raro, condene o que maior admiração lhe causava. Então, aqui nós a percebermos que, por um lado, a nossa ideia quando estamos encarnados é uma, porque estamos limitados no uso da nossa inteligência e pode alterar-se quando voltamos para a pátria espiritual. Mas mesmo aqui na vida terrena, quantos de nós não fazemos coisas num determinado momento da nossa vida e mais pensando que estão muito bem, e estão, naquela hora é o que conseguimos fazer, mas mais à frente nós aprimoramos a nossa técnica, nós aumentamos o nosso conhecimento e percebemos, olha, afinal, isto que eu fiz nesta altura pode ser muito melhor. Não é assim? Então, aos espíritos, por maioria de razão, onde na vida espiritual a sua abrangência, o seu entendimento se torna mais claro, isso acontece. Mas vejamos o que nos diz Miramês. O espírito elevado tem plena admiração pelas obras que deixou, desde que elas foram feitas em benefício da humanidade. Nós sabemos que muitas obras que nós fazemos, elas não são em benefício da humanidade, muitas vezes nem em benefício de nós mesmos. Nós iludimos-nos, não é? Pensamos que são em nosso benefício, mas não são. Então, verdadeiramente, nós estamos cá para servir, para sermos as mãos de Deus uns para os outros. E em que área for, se nós verificamos que não servimos a humanidade, então nós percebemos como estávamos errados nas nossas obras. Então, os espíritos elevados admiram as suas obras, desde que elas sejam a benefício da humanidade, mas não admiram só as suas, admiram todas as obras que são feitas em benefício da humanidade. Nós também só gostamos, muitas vezes ficamos presos só às nossas. Ninguém faz como nós e nós fazemos tudo bem. Então, não há egoísmo, porque o espírito, quanto mais evoluído ele for, mais percebe que está ao serviço. Nós sabemos que também, quando compreende, e Miramês nos ajuda a compreender isso aqui também, quando nós compreendemos que algo que fizemos, até impensadamente, resulta mal, como é que nós ficamos? Qualquer obra. Não é só, embora aqui estejamos a referir-nos à arte e à literatura, mas qualquer obra que nós façamos, quando verificamos que não resultou bem dela, antes pelo contrário, nós sentimos-nos tristes, não é? E tentamos reparar isso. Então, assim, aqui nos lembra, e nós sabemos muito bem que isto é assim. O espírito na carne está sujeito a tomar caminhos que não devia palmilhar. Mas nós estamos aqui a ser alertados para isso. E quando lá chegamos a casa, à nossa pátria, e verificamos que assim foi, que algumas coisas fizemos que não devíamos ter feito, nós queremos regressar. Nós queremos regressar para reparar o mal feito. O mal que tínhamos feito, diz Miramês, como encarnados, nos atormenta pelos canais da consciência. Não é o dedo apontado de Deus, não é o julgamento. Somos nós
Nós que tomamos consciência daquilo que fizemos e queremos reparar com urgência, porque somente quando reparamos, nós costumamos dizer, quando pagamos a dívida, é que a nossa consciência então se acalma. Não é simples de compreendermos? É. Quando isto nós o desejamos com veemência, temos quem nos ajude a programar a nossa reencarnação. Então, vimos reparar na Terra, porque é mais rápido a reparação na Terra, principalmente se foi cá que cometemos as faltas. E claro, chegamos cá, prontos de lá para reparar as faltas, encontramos a oportunidade de reparar e muitas vezes o que é que fazemos? Cometemos a mesma falta, pensando que estamos a fazer melhor. Então, nos recomenda Miramês, passemos a admirar as grandes obras dos grandes instrutores da humanidade, porque os temos, meus irmãos, e muitas vezes essas obras nós não lhe damos atenção. Porque é aproximando-nos dessas obras que elas nos podem inspirar para fazer, mesmo nas pequenas coisas, aquilo que nos vai levar à paz. E porque estamos aqui, na Casa Espírita, pensemos nessas obras monumentais para o espírito humano que Allan Kardec nos deixou, codificando os ensinamentos dos espíritos, porque nós somos os espíritos muito necessitados de nos instruirmos, de nos amarmos e de nos instruirmos. Nós precisamos saber quem somos. Miramês diz desta forma: o homem precisa conhecer a si mesmo. A senda de luz que deve trilhar com mais segurança é o mundo interior. Nós não podemos continuar a fugir de nós mesmos, a fugir de nos conhecermos. Nós temos que vir ao encontro de nós, sob pena de não caminharmos para a paz. O fora da caridade fora da caridade não há salvação, é um meio de grande utilidade, fazer o bem. Quanto mais fazemos o bem, mais amaciamos o nosso coração, mais abrimos a estrada para vir ao encontro de nós, mais conseguimos amar o outro, conseguimos amar a nós mesmos e fazer as pazes connosco mesmo, porque nós muitas vezes passamos períodos de grande zanga connosco, não é assim? Que tantas vezes não sabemos identificar e projetamos nos outros. E assim, amando a nós, amando os outros, amaremos a Deus. Porque não conseguimos amar a Deus sem amar a sua obra. Amar a Deus é amar tudo aquilo que Ele criou. Então, Ele nos recomenda, esforcemo-nos para sentir admiração pelas obras que duram, pelas obras belas, grandiosas, que temos ao nosso dispor. Porque isso nos dá forças. Analisemos aquilo que nós fazemos e, se nos congratulamos com alguma coisa que fizemos bem, o façamos em silêncio, para que não nos deparemos com o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, não é? Então, o louvor na nossa boca, o louvor em boca própria, nos diz Miramês, faz desaparecer o nome sagrado que descobrimos pela boca de Jesus, que se chama amor. Quando nos envaidecemos, estamos já a desviar-nos do caminho. As obras que devemos admirar são as obras que fez o Pai, obras grandiosas que ainda não aprendemos a ver. Nós ainda não aprendemos a olhar bem para nós, a olhar para tudo o que nos cerca, para tudo, absolutamente tudo, num dia de sol ou num dia de tempestade. Olhemos para as obras de Jesus, olhemos para as obras que grandes homens deixaram, que prevalecem, porque nelas já está a verdade que nos é possível aceder. Então, desde quando essas obras falam da vida universal, da caridade de Deus,
do amor e do perdão, atentemos para todas essas obras, sejam da arte, sejam da literatura, sejam da ciência, sejam de que natureza for. E a questão 316, Allan Kardec questiona a espiritualidade. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? E ele responde, conforme à sua elevação ou à missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram como o sábio admira a obra de um estudante, porque é isso que nós somos, estudantes, somos espíritos em desenvolvimento e nós sabemos que espíritos tutelares, espíritos superiores, espíritos muito mais adiantados do que nós, vão guiando o nosso crescimento, não é? Então, eles nos amparam como pais amparam filhos, como professores amparam alunos, como sábios amparam os estudantes. Eles atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Eles querem que cresçamos, ajudam-nos ao crescimento. Então, os espíritos superiores, nos diz Miramês, se interessam e muito pelas ciências e artes que se processam na Terra, porque elas são força de progresso. E mais do que isso, atuam como linha de força evolutiva para as almas. Todos os trabalhos que nós levamos a cabo na Terra, eles têm por fim o progresso da humanidade, não é? Têm esse fim. Embora nós façamos muito lenta a nossa progressão, a nossa evolução. Então, tudo o que se posta no planeta são coisas necessárias ao progresso. Convém a nós, despertos pelo caminho que devemos trilhar, pelo bem, pelo amor, conduzir todas as nossas atividades por esse rumo do amor e do bem. Temos de estimular somente o bem e as coisas que chamamos certas na ordem das coisas. Mas dá-nos aqui uma lição muito sábia. A dor e os problemas que nos causam muita impressão, má impressão, e nos contrariam tanto, como as guerras, as pestes, a fome e outros flagelos, são factos contra os quais lutamos e queremos que desapareçam de nós e do mundo, não é? No entanto, eles são os únicos meios que podem acordar as almas endurecidas no mal. É por estes mesmos meios da dor, do problema, da dificuldade, que nós um dia acordamos. Podem acordar as almas endurecidas no mal e todos, sem exceção, passamos por esses caminhos tortuosos. Muitas vezes, quando o nosso dedo se ergue para apontar, a nossa boca se abre para criticar, nós devíamos pensar que quem está mal, algum irmão nosso que está mal ou a fazer algo que consideramos mal, ele não precisa do nosso dedo apontado, precisa da nossa prece e do nosso esclarecimento, quanto pudermos, porque todos, sem exceção, passamos por esses caminhos tortuosos. Se hoje vamos aqui um pouco mais adiantados ou tentamos andar para a frente, já passamos por caminhos mais tortuosos também. E fala das mães que muitas vezes atuam querendo libertar os seus filhos de todo o mal e de todos os males. Diz aqui Miramês, quando no mundo espiritual as mães veem os filhos enveredar por caminhos difíceis, elas pedem por tudo, não é? Pedem aos seus superiores para intervirem. E claro que há sempre intervenção, mas depois elas vão compreender que é precisamente aquele sofrimento, aquela dificuldade que faz o seu filho progredir. Quando o seu ente querido melhora espiritualmente pelo guante da dor,
e de todas as ordens de problemas, então elas dão graças a Deus pelos rudes processos pelo qual eles passaram, porque ainda somos duros de coração e de entendimento, ainda somos rebeldes, teimosos, e só a dor é que às vezes é o nosso travão. Então, também a mãe que sofre pelo seu filho percebe, teve que passar por aqui. E quantos de nós não sabemos isso? Tivemos que passar por ali para acordar. Então, lembra-nos, o caso é que nós plantamos as sementes no nosso próprio solo e a lei nos faz colher os frutos. Essa é uma verdade que não podemos mais contestar. Cada um de nós vai colhendo os frutos que um dia, das sementes que um dia semeou. E depois, para que nós possamos compreender o trabalho de Deus, que nós ainda não compreendemos, porque nós ainda lamentamos a hora da dificuldade e do problema, mas é essa a verdadeira hora que nos faz alavancar o progresso. Ele fala da minhoca. Fala-nos da minhoca que nós não atentamos para que é a sua serventia. A minhoca faz túneis na terra, não é? E ele diz aqui, o espírito da natureza, aquele que comanda todo o reino da natureza e que na angelitude que já conquistou, admira o trabalho desse verme porque ele o orienta. Portanto, são espíritos superiores que comandam e orientam toda a vida da terra. Ele admira o trabalho da minhoca e orienta-o, porque ela tem o fim de facilitar os canais para a irrigação, fertilizando a terra para as plantas. Para o ignorante, ela, a minhoca, somente serve para isca, na pesca, ou para alimentar pássaros. No entanto, a sua ajuda é muito importante para que o homem possa ter melhores alimentos. E nós, às vezes, não entendemos a riqueza, a preciosidade da obra divina. Nós não entendemos. Então, Miramês nos diz que no futuro nós iremos compreender coisas que agora não temos sensibilidade ainda. Tudo o que existe na Terra tem a sua utilidade. Tudo aquilo que nós vemos acontecer tem a sua utilidade. Deus é Deus de sabedoria e nada se fez ou se faz sem a sua magnânima consciência. E Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é sempre e em tudo. E por isso, tudo está no seu devido lugar. E Ele espera de nós que nós nos encaminhemos pelo caminho mais certo, mais amoroso. Por isso São Paulo dizia, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Falta-nos, queridos irmãos, pelo menos a mim falta, conhecer profundamente o Evangelho. Não só saber o que lá está, mas trazê-lo para a nossa vida. Falta-nos ainda, apesar de ele já estar no meio de Deus, em Deus ele está, porque é a sua vontade, mas no meio de nós há pelo menos 2000 anos. Quando é Miramês que nos diz aqui, quando nós ficamos ainda presos ao nosso ponto de vista, às nossas coisas, vemos como ainda estamos atrasados, não é? Porque nós somos filhos de Deus, somos moradores do universo. Então, temos que alargar o nosso horizonte de entendimento. E a questão 317. Após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? O que acham? Conservam? Pois bem, o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria para eles está onde se ache o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. E por isso nós estamos aqui
em Portugal, outros estão em Espanha, outros em França, consoante as nossas necessidades, mas também consoante as afinidades de cada grupo, porque o Pai é um Pai de amor. Então, Kardec ajuda-nos assim a entender melhor esta questão. As condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se achem. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra, não é? Passam brevemente. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão pueris são aos olhos deles as coisas a que os homens mais importância ligam, que quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo, a menos que para aí os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Portanto, os espíritos superiores, de ordem elevada, eles aproximam-se de nós para nos ajudarem, não é? Porque a sua elevação já é muito grande e só por amor vêm até nós para nos ajudar ao progresso. Demoram-se aqui pouco tempo, já por cá passaram e têm missões, com certeza, outras para levar a cabo. Os espíritos de ordem intermédia são os que mais frequentemente se baixam a este planeta, ou baixam a este planeta, se bem que considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Portanto, os espíritos intermédios, de um nível intermédio, quando encarnam, ficam mais limitados, não é? Que somos nós que estamos aqui na Terra, mas desencarnados eles têm já, consoante também o seu grau evolutivo, um entendimento maior. Sabemos que a reencarnação nos limita o alcance espiritual que temos. Os espíritos vulgares, esses são os que aí mais se comprazem e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Então, os espíritos vulgares, mais imperfeitos, brincalhões, esses são aqueles que mais povoam o nosso mundo. E eles povoam este mundo porquê? Lei da afinidade, porque nós os atraímos para a nossa beira, não é? Ainda. Então, eles conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando revestidos do invólucro corpóreo. Pouca diferença há entre o espírito que desencarna e o que está encarnado em matéria de gostos e de inclinações. E o que é que eles fazem? Metem-se em nossas reuniões, em nossos negócios, divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa segundo os seus caracteres. Não podem satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam e os excitam a cultivá-las. Portanto, nós, ainda com o nosso atraso, atraímos mais e somos o veículo para que aqui se mantenham. Entre eles, no entanto, muitos há sérios que veem e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. Não esqueçamos que com todos podemos aprender, com aqueles que fazem o bem para os imitar, para fazer como eles, e com aqueles que fazem menos bem para podermos fazer o contrário. Então, em relação ao amor à pátria, Miramês nos diz: os espíritos que conservam o amor à pátria depois do túmulo são aqueles que não conseguem sentir o amor no coração de maneira universal. Ainda. Porque quando compreendermos que todos nos pertencemos, que todos somos irmãos, que todos somos filhos de Deus, nós vamos amando. Vamos derrubando barreiras, vamos construindo pontes e não erguendo muros. Então, o conceito de pátria para o espírito puro é o universo, toda a criação de Deus. Nós somos, de facto, um ser que habita o universo, ou não?
Somos. Então o amor deve ser aquele ensinado por Jesus, sem barreiras, de sorte a abranger toda a humanidade encarnada e desencarnada. O ignorante ainda, aqueles de nós que somos ignorantes, é que brigamos em defesa da nossa terra. Porque a terra é nossa. Não, a terra é de Deus, nós só temos o usufruto por onde passamos enquanto cá estamos. É este entendimento que nós temos de que a terra é nossa e o bocadinho é nosso e tudo é nosso, tem a ver com a nossa ignorância. Portanto, quanto mais compreendermos quem somos, mais nos libertamos. A luta que nós devemos travar todos os dias é com as nossas imperfeições. É procurar vencer a nós mesmos. Nós devemos amar a nossa pátria, sim. E como é que nós amamos a nossa pátria enquanto cá estamos? Devemos amar a nossa pátria, devemos amar todas as pátrias, amar tudo o que existe em relação às necessidades desse amor. Miramês lembra-nos Francisco de Assis, que chamava irmão a tudo. Irmão Lua, irmão Lobo, irmã Dor. O amor, como virtude divina por excelência, o amor não é de uma aldeia, de uma vila, de uma cidade, não é de uma região ou de um país. O amor é de Deus. O amor é universal. Então, o sábio é um homem universal. Pode-se dizer que não tem pátria definida, como o santo ou o místico. São seres do mundo, não é? São seres do universo. Lembramos-nos de Jesus quando ele disse: quem é meu pai? Ou quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? O meu pai, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Lembram-se desta passagem? Então, nós temos compromissos enquanto encarnados. Temos compromissos com a família, com a pátria, com o nosso trabalho. Temos compromissos até com as almas que compartilham a vida connosco. Mas acima de tudo isto é amar a Deus, que significa amar tudo o que Ele fez e usufruir de tudo aquilo que Ele nos permite ter, usufruir com amor, com gratidão, com respeito. O amor à pátria e o nosso dever para com ela, diz-nos Miramês, e o nosso dever para com a pátria qual é? Ajudar o progresso. Não é matar para defendê-la. Ajudar a pátria é ser honesto nas leis que regulam a sua economia. Isso é amar a pátria. É não negar o nosso dever como filho da nação à qual pertencemos. Nós estamos no caminho, não é? Somos filhos no caminho do amor universal. Então, a maioria dos espíritos desencarnados que circulam no planeta são espíritos que ainda alimentam paixões inferiores. E o que é que eles fazem? Inspiram os homens para a guerra, para a perturbação, para a violência. Mas só inspiram porque nós abrimos a porta do nosso coração e da nossa alma. E eles inspiram neste sentido de defender a pátria, sem mesmo nós conseguirmos raciocinar que uma pátria sozinha não consegue nada. Porque nenhum de nós sozinho consegue nada. Cada um de nós precisa do outro para viver. Então, uma pátria não pode viver sem a cooperação da outra. E todas precisam da cooperação de Deus. Ou não é assim? É assim. Porque as leis divinas aplicam-se ao mais pequeno ser como a maior construção. Tudo é solidário, tudo é fraterno na construção divina. Então, quando todas as nações se unirem no verdadeiro clima da fraternidade, quando o amor puro inspirar todas as criaturas no comando das pátrias, o mundo passará a ser o céu, não é? Passará a ser o reflexo do céu. E nós já seremos então, aqui Miramês diz-nos que nós respiraremos o clima dos anjos e nós compreendemos isso. Nós estamos a trabalhar para isso. E o trabalho para o amor, para a paz, para a harmonia, é algo que cada um de nós faz.
por si e com os outros. E um a um, seremos um dia todos a trabalhar para o amor e para a paz. Que Jesus, que está ao leme do nosso mundo, nos ajude a compreender as suas lições. Que os nossos irmãos espirituais que nos envolvem continuem a ter a paciência de nos ajudar. Nos ajudem a vir ao encontro de nós, a vir ao encontro desse ser que nós somos. Nós somos deuses, como disse Jesus.